Pô, mas nessas lutas assim que o nível técnico é tão alto e é tão parelho, pô, se acertar ou se errar, não tem como ninguém julgar, né? Realmente muito próximo ali. E por falar em alto nível, mudando a chave aqui, eu queria falar sobre um pouco sobre o Charles também, sobre esse momento, na verdade, da divisão do peso leve. Como é que você enxerga o Islam Makhachev, campeão, recentemente venceu o Alexander Volkanovski? Você também é da tese de que vai ser difícil vencê-lo ou o russo tem boas brechas a serem exploradas ali? Cara, tá complicado, mas eu acho que em pé tem algumas brechas. Pode ser que alguém ali aproveite, até numa revanche. Não sei, cara. A impressão que eu tenho é que ele vai defender com sucesso o cinturão algumas vezes, mas não acho que vai ser uma coisa assim, Jorge St-Pierre, Anderson Silva, John Jones, defendendo inúmeras vezes, não. Demetrius Johnson, acho que não vai chegar. Bom, mas realmente, eu não acho ele assim tão excepcional também, não, mas acho que o jogo, o chão é muito redondo, mistura com a luta olímpica, mas, por exemplo, eu até achei que ele venceu o Volkanovski. Tem gente que achou que ele perdeu. Eu Achei que ele marquei venceu 3-2 também. para ele, para o Makhachev. Porém, eu tenho na minha cabeça o seguinte, se tivesse uma equiparação de tamanho e peso real, que a gente sabe que em off o australiano é mais leve, eu tenho certeza que ele perderia. Então, por isso, eu acho o Volkanovski, mesmo perdendo, mais lutador do que ele, para dar um exemplo. Mas aí é outra Ótimo, categoria. Ou ótimo, então o ótimo, próprio ótimo exemplo. Volkanovski fazendo um trabalho com mais antecedência, com mais preparo para ganhar peso e ganhar força proporcionalmente. Mesmo sendo baixinho, ele tem muita envergadura, né? É baixinho, mas tem envergadura. Aí eu acho que ele podendo fazer um trabalho com mais calma físico, de adaptação ao peso, de ganho de musculatura, ganhando força proporcional à força que ele tem como peso-pena, eu apostaria nele numa revanche. Muita gente fala sobre, falando em revanche, que se o Charles vencer o Dariush, muita gente fala que se o Charles vencer, provavelmente ele deve enfrentar o Makhachev novamente no segundo semestre. E eu tenho visto muita gente descartando por completo as chances do brasileiro, o que eu não concordo. Acredito que o russo seria favorito, naturalmente, mas o Tá. Charles se adaptar ao jogo, algumas mudanças Ó, pontuais, é uma ameaça. Qual que é a sua visão? tem um problema aí, por exemplo. A galera lá, até o treinador do Charles já até reclamou comigo no Instagram, mas eu dou minha opinião, às vezes eu erro, eu dou opinião sincera. Algumas lutas que o Charles venceu, bem até, eu achei que ele iria perder. Assim, os caras que mais fizeram eu queimar a língua até hoje, ali no UFC, por exemplo, para mim, o Thiago Marreta, e acho que isso aí, cara, não tem nada pessoal, é profissional, tanto que eu me dou bem com ele. Eu, em determinado momento, achei que ele iria rodar do evento. Estava para rodar, na verdade. Aí, quando eu acho que ele estava para rodar, ganhou bem do Rony Marques, me surpreendendo. Uma luta que eu achei que ele iria perder. E depois deslanchou. Outro que me fez queimar a língua, não porque eu achasse que não fosse durar. Eu achava que iria durar no evento, num nível alto, queria ser ranqueado, mas eu não achava que iria ser campeão. Rafael dos Anjos. A galera fica chateada, mas é opinião, às vezes a gente acerta. Ninguém tem bola de cristal, ninguém é futurólogo. Então, com quem mais queimei a língua? Com o Charles, em algumas lutas que eu achei que ele iria perder. E aí o cara arrebentou, teve uma fase primorosa. Para mim, ali está, depois do Nurmagomedov, é o segundo melhor peso leve da história. O BJ Penn, para mim, foi o melhor durante um tempo, mas eu acho que aí começou a perder demais, prolongou demais, deu uma caída. Makhachev entra na lista, mas tem uma coisa, eu acho que o Charles tem chance, sim, contra o Makhachev, seria zebra, mas eu acho que essa luta dele é complicada, tá? Se o Darius fizer a estratégia correta, não soltar o jogo demais na trocação, se preocupar muito defensivamente em pé, porque o Charles melhorou muito, então pode surpreender ali naquela trocação mais franca, na velocidade, na habilidade. O Darius não é um cara que... O cara pode surpreender em pé também, mas eu acho assim que em pé teria que fazer um jogo mais cadenciado, mais fechadinho, para não ter brecha e, de alguma maneira, ir para o chão. E aí eu acho que é um jogo duro, tá? O Charles é mais finalizador, mas o Darius tem uma boa defesa, um cara que joga com o quadril certinho, enfim, tem uma técnica bem elaborada, bem acima da média ali para o MMA. Então, cara, tem que ver isso também. Eu não acho, teoricamente sempre, eu acho que é uma luta bem equilibrada, tá? Pode ser que muita gente, não, o Charles vai passar tranquilo pelo Darius. Não, Não. acho que tem primeiro se preocupar com o Darius, que é a luta dura. Aí depois se preocupa com o Makhachev.
E que podemos dizer que o iraniano é um dos atletas mais subestimados que temos na atualidade no plantel geral do UFC, né? Um cara realmente duro, completinho, e muita gente. Se jogasse a moeda para cima, você iria em quem nessa luta, Luciano? Charles, mas por pouco, tá? Eu também acho Não, que vai não, ser uma não, luta ficaria, dura. não ficaria chocado nem surpreendente se o Darius ganhasse. Para encerrar essa questão do Charles aqui, claro que o mundo digital que a gente vive hoje é diferente, a exposição é muito maior. Mas você acha que ele pode se tornar o atleta mais popular no país, aqui no Brasil, atleta de MMA, claro, ultrapassando o Anderson Silva, por exemplo, em questão de fama, porque a gente tem visto o fenômeno Charles algo muito grande, né, cara? Onde ele vai, foi lá em Abu Dhabi, eu tava lá com ele, lá no shopping, onde ele entrou, a galera fizeram uma multidão, entupiram o shopping, agora na Austrália, aonde esse cara vai, teve um evento agora no Rio de Janeiro também, que precisaram chamar os seguranças, porque o shopping ficou todo lotado. A exposição, o quanto esse cara tá furando a bolha é realmente algo muito incrível, assim. Você acha em questão de fama, levando todo o contexto, ele pode ultrapassar o Anderson, ou se de repente já até ultrapassou? No momento, sim, pegando tempo atual, ou talvez algum momento do futuro. Mas o auge dele, eu acho que não vai chegar no auge do Anderson. E aí tem o fator TV Globo, cara. O Anderson, várias lutas passaram na TV Globo e não tem comparação, cara. A audiência pesquisa tem na internet, cara. Os números são absurdos do auge do Anderson na Globo. Não tem nada nem remotamente parecido hoje em dia, por exemplo, no Brasil. Então não tem jeito, cara. Acho que o auge do Anderson não vai naquele auge, não. Ele não chega, não. Você tocou num ponto muito interessante, realmente. E no auge do Charles, né? As defesas de cinturão, as disputas de título, infelizmente acabou não sendo transmitida em TV aberta, né? Isso tem um peso grande também, né? Tem um peso muito grande, cara. São universos diferentes. O combate é um canal on demand, a Sport TV é outro patamar, né? Que é o pico da TV, é o canal com maior audiência da TV paga, em esporte disparado, e depois TV aberta, e principalmente a Globo. Não tem jeito. É outro nível de audiência, né, cara? É desproporcional até.